Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, com Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele é o Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se com esses saduceus, um grupo que vivia em Israel, que não acreditava na ressurreição dos mortos. Por isso propõe esse caso pitoresco de uma mulher que se casa com 7 irmãos, e todos falecem, e por último ela também morre. Pergunta na eternidade de quem ela será a mulher. E Jesus diz claramente que não tem sentido tal pergunta, porque no céu ninguém se casa nem está em casamento, mas serão como anjos do céu. E também a própria Escritura já havia explicado sobre isso. De fato, eles não conheciam a palavra de Deus, nem o seu poder. Isaías mesmo diz: aqueles que haverão de ressuscitar ou para a glória eterna ou para a condenação eterna. Depois, o livro de Macabeus, a mãe que motiva os filhos a querer se entregar à morte, ou seja, que possam abraçar o martírio na esperança de que Deus lhes ressuscitará, que eles alcançarão a glória eterna. Ou seja, uma mãe que vê os filhos na guerra e prefere que eles morram por amor a Deus, dando glória ao Senhor, do que se curvar ao poder estrangeiro e renegar a fé de Israel, porque ela crê na ressurreição. O próprio Jó, um homem que tanto sofreu, que tanto ensina sobre o sofrimento, também crê na ressurreição. São diversas passagens que já dizem sobre a ressurreição. E também um problema dos nossos dias. Quantas pessoas que ainda hoje têm dificuldade de crer na ressurreição? Como vai dizer São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ainda hoje encontramos pessoas que duvidam que nós haveremos de ser ressuscitados no último dia. O último dia significa o quê? Quando vier Cristo para julgar vivos e mortos. O julgamento do mundo. Ali nós saberemos se nós haveremos de ressuscitar para a vida eterna, para a glória ou para a condenação eterna. Quantas pessoas que dizem que morreu, acabou, não se tem mais nada. Vive num materialismo tão grande que pensa que a vida se resume a este mundo. Por isso não se preocupa com a sua salvação. E também tem outros que creem
na reencarnação, como se continuamente a pessoa voltasse a esse mundo para sabe lá o que fazer aqui. É tão sem esperança e tão absurdo, de modo teológico, de modo filosófico, acreditar na reencarnação. Porque a própria lógica, a própria razão nos diz, nós somos criados por Deus de modo único e irrepetível. Uma alma que é eterna, que é imortal. Uma alma imortal num corpo perecível. E nós vivemos nesse mundo para dar glória ao Senhor. Ao partirmos deste mundo só se pode estar ou no céu, ou no purgatório, ou no inferno. O céu para aqueles que amaram a Deus, que viveram em sua graça, que morreram em estado de graça. O purgatório que é aqueles que mesmo amando a Deus, pelas suas faltas precisam purificar-se para habitar o céu. E o inferno reservado àqueles que rejeitaram terminantemente o amor de Deus. Quantas pessoas que dizem, eu não creio em Deus. Se viver a vida inteira longe de Deus, não será agora no último instante que irei de precisar dele. Quantas pessoas que nós conhecemos que não querem saber de Deus. A lógica nos diz, se ao longo da vida não quis estar perto de Deus, porque Deus o obrigaria a estar com ele na eternidade. Deus respeita essa liberdade, essa escolha. Porque nós sabemos que liberdade verdadeira só se tem junto de Deus. Mas Deus respeita as nossas escolhas. Por isso, se ao longo de 20, 30, 50, 60, 90 anos, a pessoa não quis saber de Deus. E diz, no leito de morte, eu não preciso de Deus. Não teria sentido Deus obrigá-lo a passar junto dele no paraíso, uma eternidade. Por isso nós precisamos também reforçar os nossos dias. Existe o céu, o purgatório e o inferno. Porque muitas pessoas ditas misericordiosas e bondosas, de coração de manteiga, quer colocar todo mundo no céu. Como se fossem ditadores. Você tem que ir para o céu, mas a pessoa não quer. Ou seja, o inferno existe e é uma possibilidade. Pronto. A ressurreição existe para que nós possamos contemplar Deus face a face, para estar eternamente em comunhão com Ele, em amizade com Ele. Por isso nós estamos aqui, rezamos, fazemos penitência, confessamos, comungamos, porque nós queremos estar perto de Deus, nesta e na outra vida. E não entra na nossa cabeça voltar aqui 1, 2, 3 vezes, porque a alma é única e irrepetível. Seria loucura eu pensar que a minha alma é do meu bisavô. Não tem lógica tal coisa. Mas infelizmente tantas pessoas ficam ludibriadas com essas coisas. E aqui nós percebemos claramente que pessoas que gostam de espiritismo, elas sempre são apanhadas em um momento de fragilidade. Quando alguém falece, sempre tem alguém para encher a sua cabeça de minhoca. Falar, não, vamos lá, para você conversar com seu pai, com seu avô. Aí lê umas palavras de consolo que alguém escreveu. Mas não tem sentido tal coisa. A nossa fé nos diz que não tem, e também a nossa razão diz que não tem. Mas o diabo continua muitas vezes, fazendo com que muitas pessoas caiam nessa falácia, nessa mentira. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ter firme fé na ressurreição. Pois esse é o nosso desejo, contemplar a Deus face a face. Por isso nós também cremos na ressurreição dos mortos, porque nós queremos um dia estar no céu, com nossa alma e o nosso corpo, um corpo imperecível. No prefácio da missa dos fiéis defuntos diz, para nós a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito esse corpo mortal, receberemos um corpo imperecível. Porque a igreja também nos diz que nós somos feitos de corpo e alma. Por isso, de novo na eternidade, quando Cristo vier para julgar vivos e mortos, a nossa alma se unirá
novamente ao nosso corpo e receberá um corpo imperecível. Não um corpo mortal como esse, mas um corpo imperecível. E o mais importante, por diversas vezes nós encontramos nas lembrancinhas de sétimo dia dos anos antigos, 1980, 90, se colocava de modo muito catequético. Lembrança de sétimo dia de José Olímpio Toledo, que aguarda a ressurreição no Campo Santo de Firminópolis. Abadia Pereira de Jesus, que aguarda a ressurreição no Campo Santo de Paraúna. E assim sucessivamente. Porque a fé nos diz que sim, a alma separou-se do corpo. Ou está no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Mas o corpo permanece aqui, nesse cemitério, aguardando a feliz ressurreição do último dia. E nós possamos sim ter essa esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição. E que possamos também, de modo muito generoso, catequético, fazer com que as pessoas parem de pensar em reencarnação ou de pensar que a vida se resume a este mundo. Precisamos nós sermos catequistas de tantos amigos, de tantos familiares que, hora ou outra, se deixam levar por esses enganos de Satanás. Que nós possamos, sim, apresentar a fé santa e católica, de modo cristalino, de modo límpido, para que todos possam, de fato, crer com mais empenho em Jesus e se empenhar também em viver a santidade no cotidiano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.